Manda bala. Então tá. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Tati Ferreira, né? Eu sou uma das co-criadoras do Movimento de Expansão, tá? Eu não sou séria assim, tá? É porque eu fico um pouco nervosa quando tem que falar assim com um monte de gente ao mesmo tempo. E então, o Movimento de Expansão são co-criadoras, né? Empreendedoras que criou o intuito do Movimento de Expansão. Nós trabalhamos com 3 pilares, que os nossos pilares são propósito, excelência e espiritualidade. E dentro disso a gente agrega profissionais, pessoas que querem expandir junto com a gente, trazendo ferramentas. O intuito é agregar, né? Compartilhar. Então, dentro do desenvolvimento pessoal, que é aplicado em toda a nossa vida, né? Então, essas ferramentas, dentro dessas ferramentas, a gente sempre faz um evento, né? Às vezes eram lives online, lives presenciais, e essa semana a gente criou a Semana da Sintonia, né? Que é um esquenta para o nosso grande evento, que será no dia 27 de outubro, no Araújo Viana, onde a gente vai passar um dia todo trazendo aí muita coisa boa, muito contribuição de grandes pensadores, né? E dentro dessa semana, a gente, neste esquenta, a gente chamou aí alguns pensadores, né, para já começar a entrar nessa energia boa, sintonizar a nossa vibe para este grande evento. E hoje nós temos a nossa grande Lucinara Costa, que vai falar de relacionamentos, que para mim também, como a Débora falou ali antes, para mim é um dos pontos essenciais, assim, os relacionamentos, né? A gente não é sozinho, a gente se relaciona com tudo e com todos, e a gente tem que estar sempre agregando, recebendo, compartilhando, e isso é dentro do relacionamento, não tem como, né, sem ser assim. Então, Lucinara, por favor, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos, se apresenta para nós e fala aí. Como é que a gente faz para equilibrar? Muito bem. Primeiro de tudo, minha gratidão por estar aqui podendo, né, contribuir, ter recebido esse convite maravilhoso. Sou fã do Movimento de Expansão, compartilho tudo que eu posso e realmente vocês estão transformando vidas, gurias. Parabéns por esse movimento de verdade, assim. Então, minha gratidão por estar aqui. Então, meu nome é Lucinara Costa, eu sou sexóloga, coach de relacionamentos, especialista em desejo e autoestima. E realmente, como vocês falaram, né, meninas, é assim, a gente se relaciona o tempo todo com a gente mesma, com todas as pessoas mais importantes da nossa vida, na nossa vida profissional, né, na nossa vida pessoal. E eu já começo assim fazendo uma reflexão, né, que eu vim aqui, eu pensei em trazer, vou trazer, né, 6 pontos bem importantes aí do equilíbrio, né, dessa sintonia nos relacionamentos. Então, a primeira reflexão que eu já peço é se você, independente se você tem outra pessoa ou não, se você consegue identificar o seu mapa do amor. Identificar o seu mapa do amor pode ser que não seja o mesmo mapa dessa outra pessoa que você divide a vida, pode ser que não seja o mesmo mapa das pessoas mais importantes da sua vida. Então, o primeiro passo é você se conhecer e conhecer quais são as suas preferências, os seus valores, né, a sua visão de mundo a partir dessa conexão interna com o mundo externo. E aí, quando eu falo, né, desse aperfeiçoar o mapa do amor, que eu vejo que nós temos muitas atividades durante o dia, a gente tem muitas informações para processar, tanto na carreira, mãe, ser filha, ser dona de casa. Nós mulheres, nós temos muitos papéis. E é onde o que eu mais vejo é quando a pessoa vai se abandonando. E não só a mulher, como o homem também acontece isso. Mas eu falo aqui na questão, assim, também mulheres, porque a mulher acaba abraçando muitos papéis por ter também dupla jornada, enfim. E aí o desejo baixa muito, né? Então, esse desejo de você se relacionar com mais disposição, esse desejo de acordar de manhã,
com essa motivação, muitas vezes ele fica em último plano, porque você fica o dia inteiro cumprindo tarefas. E cumprir tarefa é diferente de você se conectar com o agora. E se você não conhece o seu mapa do amor ou o seu mapa do prazer, pode ser que você deixe passar muitas oportunidades, né? Simples durante o dia. Então, identificar o seu mapa do amor ou o seu mapa do prazer é também aperfeiçoar. Porque, por exemplo, no momento que você se identifica, você sabe dos seus valores e as suas preferências, quando chega o outro na sua vida, é tão simples assim? Como que você vai entrar em sintonia, né? Eu também ouço muito nos próprios atendimentos que a maior dificuldade é quando o casal está junto por um tempo e não fizeram novos acordos, novos ajustes, não cuidaram de novos aperfeiçoamentos nesse mapa do prazer e do amor. Talvez esse mapa ele já está defasado, ele já não está mais coerente com a vida atual que o casal leva, ou até mesmo com outras pessoas nessa família, nesse local. Né? Então, como é importante a gente também aperfeiçoar o mapa do amor. Aí muitas pessoas vão dizer, Lucimara, como que a gente faz isso, né? Como que a gente faz na prática isso? Então, uma das primeiras, assim, uma pergunta, né, que eu faço isso. Conhece, vocês aí meninas, vocês podem responder. Você conhece a sua singularidade, o que você faz de melhor em relação ao amor próprio? Eu sei o que eu faço de melhor em relação ao meu amor próprio, mas você sabe o que você faz em relação ao seu amor próprio? Você tem essa identificação muito clara da sua singularidade? Porque uma das coisas também que acontece muito é a gente ficar o tempo todo comparando a nossa relação com a do vizinho, nós compararmos que a fulano de tal tem uma relação X, uma relação Y. Então, essa comparação, ela acaba com o teu mapa do prazer e com o teu mapa do amor. Tu até pode fazer uma modelagem, pode ter uma inspiração. Mas tanto é que não existe uma regra, né? Não tem como ser uma regra. Então, como que a gente faz isso? É descobrindo a sua singularidade, o que você faz de melhor para você em relação ao seu amor. Em relação ao amor com você mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que é muito comum, que quando as mulheres, principalmente, que eu gosto muito de atender, né? Atendo muito essa demanda. Um exemplo, assim, quando a mulher se torna mãe, ela muitas vezes esquece de olhar para ela como mulher. Ela só se coloca como mãe, né? Protegendo a cria, que é normal, né? Nos 3 primeiros meses. Então, ela protege, cuida de tudo, e daqui a pouco passa 1 ano, 2 e ela se abandona. Ela nem sabe mais qual é o mapa do prazer ou o mapa do amor. Ela coloca tudo nos filhos. Ela transfere a TV e ali. Cortou. Vocês estão me ouvindo bem? Estou falando muito acelerado ou não? Tá tudo legal? Então, esse papel... Lucimara, é que às vezes a pessoa chega e ela não coloca no mudo, daí eu tenho que ir correndo colocar. É só por isso. Tá bom. Então, quando a gente passa também por algumas fases e transições, esse mapa do prazer, como eu falo, ele vai ficando defasado, né? Ele vai ficando para trás. Então, quando a gente muda de papéis, né? É importante a gente renovar esse mapa do prazer, esse mapa do amor. Então, esse exemplo prático. Quando a gente se torna mãe, um dos conflitos maiores Lucimara, não tenho mais tempo para mim, né? Lucimara, não consigo mais ter desejo, eu não consigo mais ter aquele tempo, né, de prazer comigo, enfim. Mas é muito importante você criar esse tempo com você, essa conexão com a sua identidade, mesmo que você esteja num relacionamento a 2, né? Não perder a sua singularidade, ok? O que vocês acham desse primeiro item? Faz sentido aí para vocês, gente? Muito bem. Tá ok. Total sentido. Débora, eu não esqueci. Pode Débora, falar. Eu não esqueci quando eu tive aí numa live contigo que a gente falou bastante sobre relacionamentos também, né? E tu trouxe algumas questões, a gente conversou bastante sobre isso. Eu lembro bem também. Então hoje eu tô trazendo... Eu amo esse assunto, né? Gosto de explorar bastante. Eu acho muito interessante, muito tempo, assim. Eu acho que é essencial, né, para tudo. E aí, quando a gente fala, então, também dessa sintonia, o que acontece, gente? Eu gosto sempre de trazer essa situação que é da real, a questão real e da expectativa, né?
Então, o que é a situação real? Quando você convive muito tempo com outra pessoa, é uma tendência você perder um pouco da sua identidade. Você acaba entrando muito, fazendo muitas coisas, né, a função da vida do outro. E aí não é ser egoísta, tá, gente? Não é nunca pensar no outro, nunca olhar para o outro, jamais, não é isso. Mas é que você, então, não perca essa sua identidade mesmo estando a dois. Bom, então, assim, agora a gente olhando, assim, né, na nossa vida, nós vivemos, experienciamos a vida através dos sentidos. Gente, o que eu vou falar agora, assim, faz muitas... cai muitas fichas, né? Cai muitas fichas quando é a questão do casal. Então, por exemplo, assim, nós vimos o mundo, nós experimentamos através do tato, do olfato, da visão, do paladar e da audição. Tudo isso faz parte dos sentidos da vida. Então, muitas vezes, quando você vai se comunicar com o outro, o que acontece é que você nem sempre consegue se comunicar de forma harmoniosa. Com o tempo, você começa a faltar o respeito. Isso é a realidade, tá? É o que acontece. Com o tempo, você falta o respeito. Com o tempo, você não dá prioridade, né, para esse momento de sentir mais, de degustar mais, de ouvir aquela música gostosa, de andar de mãos dadas, sem pretensão nenhuma. Então, com o tempo, essa conexão vai se perdendo. E aí que entra o ponto. A maioria das pessoas, elas não se separam por falta de amor. Existe uma pesquisa comprovada, Joy Gottman, que é um super psiquiatra que está sempre trazendo informações muito preciosas. Por estudos comprovados há mais de 25 anos, atendendo, experimentando e cuidando de casais, o que dá certo e o que não dá. As pessoas se separam, sabe por quê? Por falta de paciência. Tanto da paciência de construir um amor de verdade, um relacionamento saudável, quanto a falta de paciência depois de um tempo de quê? De escutar o outro. A falta de paciência de quê? De olhar no olho do outro. A falta de paciência de ter o outro ali do teu lado. O que tá rindo, Débora? Porque é uma habilidade... Estou super concordando com tudo isso. Aprendo. É bem assim. E às vezes é tão simples que é aquela paciência de, inclusive, você saber, né, como o outro gosta de ser ouvido, como o outro gosta de ser tocado, sentido. Eu sei como experimentar a vida através dos sentidos, mas eu também estou me comunicando como o outro gosta também de ser sentido, eu estou conseguindo entender como o outro gosta de ser sentido. Então, na nossa vida, a gente não leva nada de material, né? Na nossa vida, o que a gente leva mesmo é o sentir, é os sentidos. Então, que você não perca, né, essa paciência de estar com o outro, sentindo também o outro. Bom, então, ainda continuando sobre essa parte da paciência, né, e esse aperfeiçoamento do mapa do prazer, do mapa do amor, a gente vai para o terceiro ponto, né? E o terceiro ponto é cultivar, é simples, viu? Mas é cultivar a admiração e a gratidão. Porque é comum casais também, pessoas, inclusive que trabalham junto, que como eu digo, não é só no casamento, com o tempo você vê muito mais o que o outro está fazendo de errado do que vem fazendo as coisas certas. E aí, muitas vezes você vai em busca de uma nova emoção, inclusive traindo, tendo traições, porque você nem vai em busca de uma nova pessoa. Às vezes o que você quer é uma nova emoção, porque essa nova emoção, ela vem recheada de amor, de carinho, de afeto, de admiração. Quando tu está conhecendo uma nova pessoa, tu fala, nossa, como eu te admiro. Tu geralmente elogia mais, tu presta mais atenção. Quando tu está conhecendo, tu dá um jeito de ter uns 5 minutinhos para dar um beijinho, um abraço, uma mensagem. E aí, com o tempo, vai acontecendo a falta de conexão e com o tempo você vai perdendo essa admiração e essa falta de afeto. E aí que entra a questão por que muitas pessoas traem. Porque às vezes, eu volto a dizer, só o que tu quer é uma nova emoção. Às vezes, é o que eu mais ouço. Às vezes a pessoa diz assim, eu nem sei o que eu estou fazendo
traindo, se a minha mulher é tão maravilhosa, se meu esposo é tão maravilhoso, o que eu estou fazendo? Aí eu vou, pergunto. Quando você se dá conta, você está em busca de novas emoções. Então, que você realmente cultive a admiração para sempre, né? Enquanto essa pessoa, enquanto você está com as 24 horas do dia convivendo, ou em alguns momentos encontrando essa pessoa, nem tudo vão ser flores. Claro que não. A realidade não é essa. A expectativa é que se possa ser feliz para sempre, enfim, mas a realidade não é essa. Então, enquanto houver a admiração e cultivar o afeto, é o que Joy Gottman comprova, e eu também posso dizer pela experiência, que realmente, quando você tem essa conexão pelo afeto, pela admiração, gente, o fortalecimento do relacionamento, ele fica blindado. Ele tende a ficar mais blindado, né? Eu quero que vocês falem, interajam comigo, se vocês lembraram de alguma passagem, algum exemplo aqui quando eu estou falando, de alguma situação no relacionamento que vocês viveram, que estão vivendo, não é? Ali, ó, a Lúcia botou, admiração é fundamental. Comigo aconteceu e cada 8 anos. Com tempo de relacionamento é muito comum perder a admiração, né? Infelizmente, a gente tende a olhar, às vezes, para o que falta e não para o que tem. Perdi total admiração e me separei. E, claro, né, gente, se você se conhece, se você sabe o que está sentindo e não tem mais essa química, essa admiração, esse apreço, não tem o porquê ficar junto, realmente. É muito mais sofredor, né? Ficar ao lado de quem a gente não admira, né? E aí, nessas horas, é que a gente precisa usar aquela ferramenta, né? O quanto a gente merece estar aqui para amar e ser amado. Tem uma pergunta, então, quanto a isso, posso? Claro, deve. Então, nesses momentos que perde a admiração, tu acha que não tem remédio? Ou tu acha que pode ir lá pro teu divã e refazer esse relacionamento? Ótima pergunta. Você primeiro precisa saber qual a fase do relacionamento que você está. Mas o que eu posso te dizer é que a partir do momento que tu coloca no mapa qual a fase do relacionamento que eu tô. Por quê? Porque às vezes a pessoa te decepcionou muito e você precisa simplesmente perdoá-la. Você vai continuar admirando se você perdoar. Então você vem com a ferramenta do perdão, do auto-perdão, e daqui a pouco você passa novamente a refazer aquele relacionamento de uma forma de reconstruir com a confiança e com a admiração. Sim, mas antes é importante o perdão, porque se você não se auto-perdoar e não perdoar o outro, porque geralmente vem uma decepção atrás, né? Quando você não admira mais, tem aí algumas questões em relação à falta de perdão, né? A decepções. E aí vem o resgate. É possível perdoar? Ok, eu tô nessa fase que eu tô com mágoas, tem como mudar isso? Tem. Aí sim, aí vem o resgate. Como que se conheceram? Qual foi o principal foco quando vocês se relacionaram? Era viver uma vida dois, construir algo junto, não perder, principalmente, a essência do relacionamento, se ainda existe. Porque às vezes precisa, Débora, fazer limpezas e a admiração volta. Tem uma outra coisinha, Lu, que eu sempre vejo as pessoas falar quando eu vou ler sobre relacionamento, que é muito importante o casal ter objetivo. Eu não sei se tu vai falar sobre isso, de repente tu vai falar, mas terem... Ah, tá, então tá. Então eu vou ficar aqui. Não, mas faz todo sentido o que tu tá falando. Pode dar o start que depois eu volto a falar, mas é isso mesmo que tu falou. Do casal criar... que vai ser um dos próximos passos, tá? Mas então, quando a gente cultiva, né, esse afeto, essa admiração, pode ter esse resgate, respondendo então a pergunta, né? Pode ter esse resgate desde que faça limpezas com o perdão, muitas vezes, né? Que é isso que precisa. Eu queria depois dar 2 dicas, tá? Tanto para casar quanto para solteiro. Será que eu posso dar agora? Tá. Então é o seguinte, vou pegar bem esse meio aqui do caminho. Vamos assim, imaginar junto comigo, tá? Faça esse convite para te permitir, para te imaginar agora realmente que tu é um cristal. Não tem impressão nenhuma, tu é um cristal limpo. E a pessoa que está... Isso é para quem agora é casado, tá? Para quem está em relacionamentos. Ou quem é noivo, né? Namorando. E aí você tem, então, o outro, certo? Você tem um outro e você também pode imaginar o outro como um cristal. Você faria
as coisas que você faz, as atitudes, os pensamentos, as palavras, as ações. Você faria com essa pessoa que você está 1, 2, 3 anos, não sei quanto tempo, você faria tudo o que você faz se você, hoje de noite, depois dessa live, terminar e você colocar uma mesa de jantar, ou se você ir para o seu quarto, ou você vai para alguma intimidade com essa pessoa, você faria tudo se fosse a primeira vez que você estivesse conhecendo essa pessoa? Lembra, você é um diamante, um cristal e essa pessoa também. Vocês não se conhecem. Vocês vão se conhecer hoje à noite, num jantar. Vocês vão se conhecer hoje à noite trocando uma conversa. Vocês vão se conhecer hoje à noite com alguma conquista para a intimidade. Vocês fariam tudo o que vocês já fazem? Tenho certeza que não. Porque o que mata muitas vezes, gente, é a falta de excesso de intimidade. É a falta desse filtro. Ah, eu já conquistei mesmo. Ah, ele já me conhece. Ele já sabe que é assim. Ah, mas para que eu vou ficar cheirosa? Vou tomar o meu banho, ficar me sentindo gostosa? Vou me sentir... Ai, vou para mim mesma. Ai, para quê? Ele já me conhece, ele já sabe. E aí é que vem o grande conflito. Por quê? Porque um dia, esse casal, essas pessoas que eu estou falando para quem está junto, tá? Um dia vocês vão se separar. Seja porque escolheram ou pela morte. Um dia vocês vão se separar. Então, que você aproveite cada dia como se não houvesse um amanhã. Esse é um dos segredos. Amar a pessoa como se você não houvesse amanhã. Sabe por quê, gente? Eu perdi pessoas da minha família. Eu atendo muitas pessoas que trouxeram histórias de vidas assim. O Henrique Amaral já trouxe essa história. Eu não tive tempo, eu dei um tchau e no outro dia minha mãe não estava mais comigo. E assim serve para os nossos relacionamentos. Então, experimenta fazer hoje aqueles movimentos como se você estivesse conhecendo e descobrindo um diamante à sua frente. Gente, muda tanto, é tão interessante. E eu, volta e meia, peço para as minhas alunas fazer esse exercício. Certo, gente? Como se a pessoa fosse um cristal. Bom, vamos lá. A primeira coisa que hoje eu dei uma outra entrevista numa rádio, eu achei tão legal que a primeira coisa que a mulher, a jornalista, né, que estava me entrevistando, ela é 20 anos casada. Quando eu dei essa dica, ela falou assim, ó, Lucinara, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar, abrir a minha gaveta das calcinhas, olhar para ela e dizer, eu jamais vou poder conhecer uma pessoa, sair com essa pessoa com essas roupas aqui que eu tenho. Esse é só um exemplo, tá, gente? Pequenas, coisas simples. Lu, tu falou que ia dar uma dica para as casadas e uma para solteiras. Para solteiras, verdade. Para solteiras. Agora para solteiras. É o seguinte, para solteiras, se você está conhecendo aí uma pessoa, se você pensa, né, em atrair essa pessoa que você quer conhecer, é uma dica muito simples, mas nunca entregue mais do que você está recebendo. Tá, gente? Por quê? Porque, assim, não sei se é felizmente ou infelizmente, a gente não pode esquecer dos nossos ancestrais, da questão das culturas primitivas, né? Que nem eu digo. O homem, ele tem a necessidade de descobrir. Ele sai, ele vai à caça para descobrir. Ele tem um instinto de descobrir. Então, se você se portar como uma mulher diamante, o diamante, ele não vai estar lá na vitrine para qualquer um chegar, pegar e levar para casa. Não. Vai precisar de todo um ensaio para o vendedor te trazer e você explorar. Ele ainda vem numa caixinha e deve estar escondidinho lá dentro. Então, as mulheres solteiras hoje, Débora, não falo isso dizendo que tem que ser o certo ou o errado, ou que tem que ser assim ou que tem assado. Mas como é muita oferta, são muitas mulheres desesperadas, a entrega está muito, muito, muito. O homem não precisa fazer esforço nenhum. E vai perdendo um pouco dessa raiz de conquistar. Que esse caminho, ele é lindo. Não é fazer joguinho, não é isso. Seja um diamante na vida da pessoa que está para te conhecer. Não entregue mais do que está recebendo. Vai por mim que vai dando certo. Vamos ver o que está dizendo. Bah, vou praticamente me tornar um diamante bruto. Não, eu não consegui ler ali. O pessoal tá mandando ali. Vou ler aqui, gente. Primeiro, a Graça está dizendo 22 anos hoje e ainda namorados.
Então, de aniversário de casamento. Olha que ótima Parabéns! Plena verdade, a Ellen tá falando. A Elaine tá falando, bah, vou praticamente me tornar um diamante bruto, porque diamante eu já sou. Ah, que linda! E a Lúcia tá dizendo, bah, concordo plenamente, acho essa parte da conquista muito legal. E a Graça tá dizendo, adoro isso, 70% você. É, exatamente. Muito show. Então, e aí essa parte da conquista, gente, para as solteiras e para as casadas também, né? Que nem eu digo, hoje é um dia de você conquistar e ser conquistada com essa pessoa que você está junto, se você fizer o exercício como se fosse a primeira vez. E para as mulheres, é tanta mulher linda, solteira, de bem com a vida, bem-sucedida, trabalhando super bem, tendo muitas dificuldades em relacionamento, justamente por isso, porque às vezes deixa de fazer o papel da mulher de ser conquistada e quer fazer o contrário, quer conquistar. Pode, não tem problema nenhum, pode dar certo, pode. Mas a grande maioria não é assim, né? A exceção que pode vir a dar certo. Agora, gurias, eu queria falar sobre um outro item, né? Que é o neurônio espelho. Vocês também já devem ter ouvido muito falar sobre o neurônio espelho, que é a questão, né, do quanto você se volta para o outro e você se percebe no outro. E aqui vem muito assim que eu trago exemplos práticos, né? Atendi uma cliente ontem, ela disse assim, Lucinara, é eu que tenho que fazer tudo, inclusive eu tenho que estar dizendo para ele, tu não faz nada, tu é lento, tu é lerdo, porque senão é eu fazer, porque senão é não sei o quê, porque é eu isso, eu aquilo. Então ela fica apontando o tempo todo como se o cara fosse realmente uma plasta, não fizesse nada. Aí eu fiz uma simples pergunta para ela. Mas você está permitindo ele mostrar quem ele é? Né? Você está permitindo mostrar que ele tem essas habilidades ou que ele pode vir a desenvolver? Porque a gente não vem pronto para as relações. Nós trouxemos sempre duas mochilas. E aí ela disse, realmente, talvez eu estou fazendo toda a minha parte e mais a dele também. E aí a gente chegou à conclusão que ela, além de fazer a parte dela, ela queria fazer a do outro. Isso não é o caminho para a sintonia do relacionamento. E aí o neurônio espelho é assim, o quanto você aponta para o outro, critica o outro, você consegue ver o que é a sua responsabilidade. Traga para você, para a sua responsabilidade, aquilo que cobra no outro. E é nas coisas simples. Olha como é diferente se você chega e você fala algo e combina, sei lá, amor, vamos fazer, como fica para você? É sempre o nós, né? O que você pensa sobre isso? Olha só, eu vou no mercado, eu vou fazer a janta, mas o que tu pensa sobre dar uma limpada na casa, arrumar a mesa? Assim, traga esse outro para você, sugerindo, perguntando, muito mais do que apontando, ok? Então, a dica do neurônio espelho é traga o outro muito mais para você perguntar, fazer acordos e combinados, o que ele pensa sobre isso. Faz a pergunta, amor, eu quero fazer esse combinado, o que você pensa sobre isso? Em vez de, tu não faz isso, porque eu já decidi, porque vai ser assim. Porque, gente, esse não é o melhor caminho. E nós, mulheres líderes, e eu me incluo, gurias, eu tive muitas dificuldades nos meus relacionamentos. De verdade. Porque eu era líder e eu queria ser líder com o meu namorado também. E não funciona assim. Quando eu entendi que eu poderia ser líder, mas no meu papel, quando eu estava com ele, era 50%, 50%. Quer dizer, a gente precisa estar inteira, né? Mas um terceiro mundo é o meu mundo, é o mundo dele. O nosso terceiro mundo, para acontecer, eu vou ter que permitir ele ser os 50% dele. Porque se eu não permitir, aí é o que a gente fala na sistêmica. O homem perde a intimidade com ele mesmo e se torna submisso. E a mulher perde a intimidade com ela mesma e se torna submissa. Quando existe o controle. Quando você é controlada, aí você vai perdendo toda essa intimidade com você mesma. Gente, mais alguma coisa que vocês queiram contribuir aí nessa questão do neurônio espelho? O que vocês acham? Quando a gente aponta para o outro, quando a gente vai olhar, a gente está cheio de defeito, não é assim? Ai, chegou mais alguém ali, vamos ver. Quem mais aí? E mais um rostinho ali. Agora, deixa eu ver como é que eu tô no meu tempo aqui, gurias. Como é que tá? Tudo ok?
Ah, e tem ali uma questão ali, ó. O problema é quando alguém pode ler para mim, que fugiu aqui. Consegue ver aí, Tati? Eu leio. Tá. O problema é quando o homem não ocupa os 50% dele. Daí, como a gente faz? Troca o bofe? Boa. Adoro essas! É muito boa essa pergunta. Olha só, a resposta, gente, ela não está pronta, ela vai ser construída. É o seguinte: quais as afinidades que tu ainda tem com a pessoa? Se você consegue se comunicar e falar sobre as suas necessidades, como você quer ser visto e entendido, e o outro não consegue entender, quem é que tem que mudar? Quem é que tem que fazer a mudança? O outro ou você? Quando você comunica, quando você faz a sua parte, quando você mostra como se sente, e aí sim o outro não te entende, o outro não quer fazer algumas mudanças necessárias, não quer fazer novos acordos, quem é que precisa mudar? O outro ou você? O que vocês acham? O que tu acha, Tati? Eu acho que sou eu, né? Só eu posso me mudar, não posso mudar o outro. Exato. Exatamente. E aí é que eu digo assim, não são as relações fast food nem as descartáveis. É o quanto tu já investiu o teu tempo de qualidade, o teu estado emocional com essa pessoa, o quanto tu está evoluindo e essa pessoa está ficando para trás. E aí não vai acontecer a compatibilidade. Por isso que eu digo, quando você vai se relacionar, é muito importante você entender sobre a afinidade e a compatibilidade com essa pessoa. Porque a gente tem exemplos clássicos. Ah, eu gosto de sair no final de semana, gosto de estar rodeado de amigos, gosto de ter momentos sociais. O meu companheiro só fica em casa, vendo Netflix, dormindo de pijama de político e pantufa de bichinho. É o que ele gosta de fazer. Gente, olha a compatibilidade do casal. Vai um tempo que um ou outro não vai aguentar. Porque não tem como ceder o tempo todo, né? Então é aí que entra o quanto a gente quer mudar o outro ou o quanto a gente precisa mudar. Eu acho que tem muito da questão do... A gente quer impor uma mudança, que é exatamente isso, a gente quer impor uma mudança que eu não entendo muito que isso... Eu acho, né, que no amor a gente tem que gostar da pessoa do jeito que ela é, né? Eu acho, tô aqui jogando a minha opinião, tá? E Sim. quando a gente quer mudar essa pessoa, na verdade, a gente já não está aceitando essa pessoa. Então, para mim, nessa pergunta, o problema é mais embaixo do que simplesmente essa questão da mudança, né? Porque a gente já está querendo exigir que a pessoa seja do jeito que a gente quer que a pessoa seja. Exatamente. É um dos primeiros, o que eu digo assim, um dos primeiros erros, assim, a gente não falou de erros, né? Mas um dos primeiros erros que toda mulher começa cometendo quando ela está conhecendo o cara é querer mudar ele. É o primeiro erro. Porque não vai ter como tu mudar a outra pessoa se ela mesma não se der conta de algumas coisas e ir mudando. É exatamente isso. Então, é um dos primeiros erros gravíssimos. É sempre querer mudar o outro, tudo é o outro, tudo é o outro. Não, olhe para você. E é aquilo que eu digo. Acontece que às vezes tu fica trocando de pessoas e companheiro e parceiro e troca, mas na verdade precisa de reforma íntima é você. Né? Nem sempre a mudança só tem que vir do outro. E outra coisa, assim, que eu gosto de trazer uma estatística, tá, gurias? Nessas pesquisas, então, né, de Joy Gottman, ele fala, né, que 31% dos conflitos, eles podem ser resolvidos, eles podem ser corrigidos, desde que você traga a responsabilidade da mudança para você e não para o outro. 31% dos problemas podem ser resolvidos se você traz essa mudança para você e não, né, para o outro. Ou seja, eu tenho uma pergunta. Tá. Se tu quer continuar, então, nesse relacionamento, então tu pode querer resolver dessa forma, trazendo isso para a tua responsabilidade das coisas que estão acontecendo. Exatamente. Mas aí, e o desgaste, e aí em que ponto tu começa a perceber que tu está desgastando emocionalmente, assim, que já não dá mais?
é que assim, ó, quando tu começa a ter muito mais dias de conflitos, aqueles eternos conflitos e repetição de briga. Tu briga pelo mesmo motivo um dia, no outro dia também, então tu não tem mais como evoluir. Aí quando a gente fica dando em volta do umbigo, tu não sai do ego e aí tu não consegue resolver nada, porque além de estar nos desgastes, provavelmente também tu tá na questão de apontar muito o dedo, né? Não conseguir ver o outro lado. E aí a questão é tu ver se vale a pena, né? Que nem eu digo, ver se vale a pena todo esse desgaste emocional, ver se vale a pena toda essa confusão de comunicação, que muitas vezes já está até na falta de afeto, de admiração, de tesão. Então, é botar na balança mesmo se vale a pena, né? Porque eu vou dizer uma coisa, gurias, a realidade, tá? Não é tão simples assim resgatar alguns relacionamentos quando já estão com, sei lá, 5% de admiração e respeito. Quando acaba o respeito e a admiração, é bem desafiador mesmo. Mas é possível, né? Por isso que a gente está aí para ajudar esses casais. Eu tenho aqui eu concordo com isso, tá? Já passei até por isso e com certeza no meu outro relacionamento a gente foi até o limite mesmo e não teria o que trabalhar em cima disso. Aqui, ó. A graça entre nós, ela poderia estar dando aula junto, tá? Que tá fazendo 22 anos de casada, ainda namorando, né? Ela tá falando assim, ó. Dessa forma, tem que haver acordos. Cada um precisa fazer o que gosta e respeitar. Isso. Porque senão tu perde a tua identidade também, porque tem a identidade como ser humano único e a identidade como casal. Por isso que relacionamento é a arte de fazer acordos. Porque relacionamentos tu vai ter que fazer acordos o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que tu encontra a tua identidade, tu encontra a identidade do outro e tu vai fazendo os acordos. Agora, quando tu abandona tudo só pelo outro, tu vai acabar até se arrependendo, que daí tu vai ver que às vezes nem valeu a pena, né? Mas ao contrário também é verídico, viu? Quando você tem sintonia, quando você tem respeito, comunicação assertiva, afeto, admiração, gratidão, gente, relacionamento é um sucesso, assim, né? Eu realmente acho que eu acredito, né, que é uma conquista quando você exercita a paciência, a gratidão, comunicação, enfim. Bom, mais alguma pergunta aí, gurias? Oi, estão me ouvindo? Tá, muito bem. Mas tem mais alguma pergunta ou por enquanto tá tudo ok? Tudo ok, pode continuar. Perguntas todas aqui respondendo. Tá, não, tá tudo vamos certo. lá. Agora, esse outro ponto, tá? Que é o quarto, né, apoio ali que eu digo, é o apoio de partilhar com o outro as conquistas, as decisões e, inclusive, as angústias. E aí a gente fala dos objetivos comuns. Por exemplo, eu posso partilhar o meu poder, eu conquistei algo, eu vou celebrar com o outro, que maravilha. O outro me apoia? Ou a outra me apoia? Será que realmente eu tenho uma pessoa do meu lado que vai estar comigo nos momentos mais alegres da minha vida? Porque, veja bem, quando a gente fala de momentos alegres e divertidos e qualidade de vida, se eu pedir para vocês fazerem um exercício agora, pensem, né, um exercício simples, pensem no momento a dois que vocês têm de intimidade, com qualidade de vida, que vocês têm com alegria, que vocês imaginam que vocês estão tendo muita paz, muito bem-estar, muita qualidade de vida. Eu consigo pensar num momento assim. Esse momento, ele provavelmente traz uma diversão, uma alegria, ele te traz o sentimento. E, gente, se você está num relacionamento e você não tem alguém para dividir isso, e você está casado por estar, só para dizer que tem alguém, que se nos teus melhores momentos de vida tu não tem como compartilhar com essa pessoa que divide tempo com você, o que vale a pena estar junto, né? Então, assim, é muito importante também você saber que faz parte de um relacionamento em harmonia, em sintonia, dividir o poder de celebrar, o poder mesmo de celebrar pequenas e grandes conquistas. Dividir as decisões não decida tudo sozinha. Se você tem alguém, respeite também o poder de decisão para essa pessoa para chegar num acordo. Assim como eu vou dar exemplos práticos.
É aquela velha história, quando vê, tá tomando a decisão por ela, pelo outro, sem ao menos perguntar. Então, a comunicação é importante. E o terceiro, então, até mesmo as angústias. Eu tenho alguém que eu posso chegar e dizer, olha só, hoje eu não tô bem. Tu pode me ajudar? O que que a gente pode fazer? Eu não tô bem por isso. Tu tem alguém que te escuta de verdade, que compartilha? Nessas horas que a gente vê o apoio mesmo de quem está do nosso lado. Porque realmente a gente vai ter momentos que a gente não vai estar bem. E assim, gente, é incrível, eu já atendi, não estou aqui para julgar, tá? Eu estou para dizer assim o que é, como funciona certos casais, o que é a falta, às vezes, de tu poder ser quem tu é. Eu conheci um casal, ela estava com ele há mais de 20 anos e ela começou a ter uma doença na pele, nas pernas, que ela começou a esconder do marido por vergonha, só transava de luz apagada, não colocava mais saia, fazia 1000 desculpas, porque a pele dela estava com esse problema, né? Enfim. E ela morria de vergonha porque ela dizia assim, ó, se eu falar para ele que eu tô com esse problema, eu não sei se ele vai ficar comigo, não sei se ele vai me querer. Gente, só um pouquinho, para tudo. Então quer dizer que a pessoa que está com você no momento que você não pode partilhar, né, só alegrias, ela vai fugir? Que tipo de relação é essa? Então, é o quanto você realmente tem o apoio um com o outro. O apoio em 3 pontos. Nas decisões de poder, nas decisões de alegria, de compartilhar alegria e nas decisões de você falar, estou decidindo expressar minha angústia. Eu decidi que eu não vou mais segurar essa barra sozinha, eu decidi que eu vou comunicar, eu decidi que eu não aguento mais ficar com tudo isso sozinho. Então, esses 3 pontos é muito importante nesse apoio um com o outro, né? Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Tá. Mais alguma pergunta aí? Tudo ok? Tudo ok. Tudo ok. Ótimo. Eu vou falar uma outra informação que eu acho que é importante aqui. Cada uma de nós aqui, a gente está passando por alguma fase da nossa vida, né? Às vezes não tão boa, às vezes muito boa. Às vezes fases que a gente realmente precisa de muita inteligência emocional para saber lidar, porque a gente tem uma tendência, quando a gente não consegue resolver, né, muitas coisas, a gente tem uma tendência de partir muitas vezes para irritabilidade, para agressividade, né? Quando você não está nos seus melhores dias, você já não tem muita paciência. Isso acontece, isso é normal, certo? Isso é do ser humano, tá tudo certo. Só que essa fase da tua vida, você tem que ver se isso vai passar ou se você já incluiu no teu dia a dia, no teu relacionamento, como se fosse normal. Todos os dias tem briga. Sabe aquele casal viciado em briga, gente? Vocês conhecem algum casal que eles não estão passando por uma fase? Eles a vida toda são assim? É falta de respeito, é falta de diálogo, é gritaria, é briga. Então, assim, não é uma fase. E aí que vem a questão, né, da empatia. Se eu não estou muito numa fase legal e o meu companheiro está numa boa, acaba o equilíbrio. Ele vai me ouvir, né, eu vou ouvir ele e a gente vai ter o equilíbrio. Agora, quando os dois nunca estão, não acontece de nenhum ter o equilíbrio do outro, isso vai gerar provavelmente agressividade. Quantos casais vocês conhecem que dizem assim, nossa, não imaginava que eles iam terminar assim? E aí é importante a gente olhar lá a fonte, né? Você tem essa pessoa que você pode ser quem você é, que você pode expressar quando você não tá legal, enfim. Esse compartilhar, né? Esse apoio um do outro e poder dividir tantos momentos bons quanto momentos ruins. Então, se você está numa fase de uma vida que vai passar, como a gente fala aquela frase, né? Tudo passa. Ok, você pode estar passando por conflitos e é normal. Não ache que isso é normal. Agora, o que não é normal e o que não é comum, tá, gente? É comum ter fases ruins. Agora, o que não é comum é viver uma eterna fase ruim. Perceba a diferença, certo? Bom, tá. Então, Drauzio Varela, ele trouxe uma pesquisa sobre isso, né? Que, infelizmente, 70% de muitos casamentos vivem fases eternas de conflitos. E somente 30% saem dessa fase. E se não sai dessa fase, gera separação, ou gera traição, ou gera decepções, enfim.
Então, infelizmente, 70% fica vivendo essa fase eternamente. Olha só, gente. Mas nós podemos mudar esse jogo. A gente pode ir para os 30% e saber, gente, que para tudo tem solução, só para a morte que não tem. Vamos lá. E agora, para encerrar, esse tema que eu amo, gente, esse tema aqui, tanto para quem está no relacionamento, quem vai começar um relacionamento, tá? Esse tema não, esse tópico, tá? Que eu amo muito. Que é você criar a sua história, perceber a sua essência e criar símbolos de poder, de fortalecimento. Veja bem, quando você está conhecendo alguém, geralmente você pensa assim, tal data nós vamos comemorar um mês, né, de namoro. Eu vou comemorar, sei lá, 3 meses de namoro. Você vai criando datas, certo? A mulher é muito assim, né? Ela vai criando datas, símbolos. E é tão interessante porque na antropologia, o que são essas datas, esses símbolos? São maneiras de te empoderar, né? É o teu empoderamento, é o dia da mulher, até hoje tem o dia do homem, é o dia das mães, tudo isso para te trazer empoderamento. Num relacionamento é a mesma coisa. Você tem o hábito, tá? Quem está casado ou quem está conhecendo uma pessoa, você tem o hábito de celebrar datas, pequenas conquistas, ou vocês têm o hábito de criar objetos, símbolos para esse relacionamento, como, por exemplo, a nossa música, o nosso pêndulo, a nossa história. Então, você começa a criar histórias com empoderamento de símbolos. E, às vezes, é tão interessante, porque, assim, às vezes, outro não está bem, alguma coisa, mas tu vai pegar um poder que vai trazer um fortalecimento, alguma coisa vai te trazer. Então, tem casais, não é por acaso a aliança, gente. Por que é importante, né, e na questão religiosa, enfim, usar a aliança? Porque é um símbolo de poder, é um símbolo de fortalecimento. Só que para quem está se conhecendo agora, ou para quem já está num casamento, vocês têm acesso a esses símbolos, vocês esqueceram, vocês resgatam esses símbolos, vocês têm o hábito de escutar a nossa música. Todo casal deve ter a nossa música. Vocês têm o hábito de o nosso cantinho. Vocês têm o hábito de a nossa história tem poder. Toda história de relacionamento de mãe e filho, de casais, tem poder. Eu vou encerrar essa live com uma história linda, tá? Que eu ouvi de uma palestrante, muito interessante. Ela contou essa história, né? Que ela foi num congresso e ouviu de um palestrante. Um palestrante foi passando para o outro que chegou até mim, né? Esse palestrante, ele era assim muito humilde, né? Ele era uma pessoa que batalhava muito. O sonho dele era que as filhas estudassem em boas escolas e boas faculdades e tudo mais. E esse palestrante, então, muito humilde, batalhou. E aí ele trabalhava muito, porque ele vislumbrava muito o futuro para as filhas, né? Muito, muito próspero. Então, ele trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. E ele queria ser exemplo para essas filhas, né? Com essa garra aí de conquistar as coisas. Então, muitas vezes, ele não tinha tempo. Quando ele saía de manhã, ele dava um beijo nas filhas e não tinha tempo, quando chegava em casa, de curtir as filhas. Muitas vezes ele saía de manhã, elas estavam dormindo, uma filha, ela estava dormindo. Quando ele chegava, ela também estava dormindo. Só que ele criou um símbolo de ligação com essa filha. Nos finais de semana, ela dizia assim, ele dizia assim para a filha, toda vez que o papai chega em casa ou que o papai sai, muitas vezes o papai não te vê, mas o papai quer deixar um símbolo que o papai teve aqui no quarto. E tu sempre vai saber que o papai teve aqui no quarto. Então, quando o papai sair de manhã, o papai vai te deixar o teu chinelinho sempre aqui viradinho para quando tu descer da cama, tu colocar o chinelinho. E tu vai saber que o papai teve aqui. Quando tu for dormir, tu deixa os teus chinelinhos virados o contrário. Deixa os chinelinhos virados do contrário. O papai vai vir de noite, vai virar os teus chinelinhos para quando tu acordar de manhã. E tu sempre vai saber que o papai teve aqui de manhã e o papai teve aqui à noite. Ok? Esse foi o combinado de pai e filho. E a filha cresceu, aquela coisa toda, até que um dia a filha conquistou um lugar lá numa faculdade e precisou viajar. Precisou se mudar para um outro país, isso é uma história verídica, e ela foi fazer um intercâmbio no Canadá. E ele ficou aqui no Brasil.
E aí, ele queria muito fazer uma surpresa para ela de visitá-la, né? E uma surpresa, ele não queria avisar que ele estava indo lá visitá-la. E aí passaram-se meses, ela estava lá estudando, até que um dia ele conseguiu organizar tudo e foi viajar. Só que ela estava hospedada numa casa de família. Sabe aqueles intercâmbios que se faz e se hospedam, né, os filhos lá e tal? É como se tivesse uma segunda família. Ele combinou tudo com essa outra família e ele disse, olha, eu vou fazer uma surpresa para minha filha, eu não quero que vocês avisem ela de nada. Eu só preciso saber o horário que ela está indo para a faculdade, o horário que ela chega. Eles, ok. O que aconteceu? Ele chegou lá, foi até o quarto dela e ele... e detalhe, conforme ela foi crescendo, isso é um detalhe muito importante, conforme ela foi crescendo, os chinelinhos foram trocando. Então, o chinelinho começou lá com um número pequenininho, quando ela estava na idade adulta, ela já estava com o chinelo maior. Ela levou esse chinelo lá para o intercâmbio. E ela usava o chinelo tudo normal. Quando chegou na família, ele chegou e disse, eu só preciso saber o quarto da minha filha e tal e tal. Chegou lá no quarto, ele disse, eu queria só dar uma olhada se ela tem um chinelinho de pelo, que é o nosso símbolo do amor. Sim, o chinelinho tá aqui, ok. Então é o seguinte, quando ela chegar para dormir, eu vou deixar os chinelinhos na posição da cama para fazer uma surpresa. Se eu colocar os chinelinhos aqui na cama dela, quando ela sair do banho, quando ela for dormir, ela vai saber que eu tô aqui. E é assim que eu quero que a minha filha me veja aqui nessa casa. Gente, pensa, essa menina, e foi tudo organizado, tá? Essa menina chegou da faculdade, fazia uns 3, 4, se eu não me engano, eu não preciso bem, tá? Mas se eu não me engano, já fazia mais de 3 meses que eles não se viam. Ela chegou da faculdade, ela foi tomar o banho dela, aquele ritual todo, ele foi, pá, colocou o chinelinho bem naquela posição desde que ela era criancinha. Quando ela saiu do banho, que ela chegou no quarto, que ela viu aquele chinelinho naquela posição, ela se derramou em lágrimas e ela disse, o meu pai tá aí, o meu pai tá aí, o meu pai tá aí. E aí o pai dela veio no quarto e abraçou ela. Gente, então assim, essa história é verídica. Essa história me emocionou porque são símbolos, símbolos de poder nos relacionamentos. Percebam a diferença quando a gente tem um símbolo de poder no relacionamento? Seja uma música, seja um chinelinho de pelo, seja uma aliança no dedo. Tenha símbolos, desde quando você cria um relacionamento. E, ai, gente, todo mundo tá em silêncio. Eu achei maravilhoso, eu até chorei aqui. Eu achei maravilhoso também, maravilha, nossa, porque na verdade, né, eu fiquei pensando assim, é tão simples, né, é um detalhe tão simples, né, e a gente, com a função do dia a dia, da vida, a gente vai esquecendo realmente de fazer esses pequenos detalhes, né, a gente vive muito no externo. Né? E assim, ó, o que eu vejo, não sei se é pelo meu momento atual, né? Mas a gente acha que os homens, eles não estão abertos para essas coisas, mas eu acho que todo mundo, em essência, quer viver esse amor, né? E o homem cria algumas defesas, enfim, mas lá no fundo eles também querem esse cuidado, eles também querem viver tudo isso, assim, né? Eu percebo muito. Isso é fato. E às vezes isso o que fato. acontece? Eles vão na retranca, a mulher vai também, aí acaba criando um muro, e aí não se permite ter essas coisas legais que, de repente, transformaria todo o relacionamento. Exatamente. Exatamente. E é tão verídico isso que eu carrego isso hoje para o meu relacionamento. Eu tenho símbolos muito fortes no meu relacionamento, eu tenho datas, assim, eu gosto de citar exemplos, porque isso aconteceu na minha vida, transformações através desses cuidados, né? E desses símbolos. Então, quando eu me senti, muitas vezes, assim, sem estar, né, me sentindo fortalecida, eu pegava um símbolo, eu acessava uma música, eu me conectava e me fortalecia de novo. E realmente isso faz muita diferença. E a gente fala de arquétipos, porque não deixa de ser os arquétipos, só que os arquétipos do amor, eles podem e devem ser criados para ficar e para a gente lembrar que no amor a gente também precisa, né, desses símbolos, desse fortalecimento.
tanto de mãe e filha, porque as relações, infelizmente, né, é tão desgastante, porque é tanto compromisso, é tanta tecnologia, é tanta obrigação, né, que esses pequenos gestos, eles ficam em segundo plano e esquecidos, né, mas é uma história linda mesmo. Fiquei emocionada. Gente, eu chorei demais quando assisti essa palestra. Você tem que... É isso, assim, sabe? É você se conectar com a sua essência. Isso me resgatou muito nessa palestra. E é esse sentido que eu queria deixar hoje aqui na palestra. Espero ter contribuído, espero poder ter transmitido essa mensagem, porque o amor, às vezes, está nas pequenas coisas, nas coisas mais simples. Foi lindo, eu amei. Acho que caiu aqui. Muito legal, muito legal. Não? Foi bem lindo mesmo. Ai, Nossa, sou muito a favor do amor, bom. com certeza, em todos os sentidos. Acho que é muito necessário na nossa vida. E eu acho que é isso, né? Eu não sei se... Eu até queria perguntar para o pessoal quem é que está procurando um amor, ou quem é que está num amor, está querendo resgatar o próprio amor, que gostaria que as pessoas pudessem falar aqui, né? Qual é a situação atual de cada um, porque... Né? Porque daí vale cada coisa, porque eu acho que se a gente está procurando alguém, o mais importante é bem o que tu falou no início, a gente saber o que a gente quer. Aproveitar que a gente está no ponto zero, né? Isso. Procurando alguém, se cuidar, olhar para si, aproveitar esse momento para se amar, né? Em primeira mão. E aí saber o que te bastaria, né? Por que tu quer um relacionamento? O que tu quer nesse relacionamento? E começar a vibrar isso na tua própria vida, né? Que a gente está falando de sintonia energética aqui no movimento de expansão, que é o tema do movimento de expansão esse ano, sintonize a sua vibração. Né? E eu acho que tem muito a ver com isso. Se a gente quer alguma coisa, a gente tem que ser aquilo ali que a gente quer primeiro, né? Se a gente quer que tenha o amor, a gente tem que estar aberto para isso, sem nenhuma como é que eu posso dizer, sem a defesa, aquela defesa que a gente tem muito forte, principalmente tu tá falando, né? Tem muitas mulheres aí super bem resolvidas, bonitas, inteligentes, que acabam criando essa defesa e acabam não permitindo o amor chegar também, né? É o amor incondicional mesmo, né? A gente desenvolveu o incondicional, sem condições. É doar. É se doar. E é interessante, porque aí quando eu falei, não sei se ficou claro, do apoio um com o outro, é esse apoio, né, Débora, que eu digo assim, ó, o casal precisa se apoiar um no outro, até muitas vezes para ter tanta força de conquistar um objetivo em comum. Porque, gente, quando a gente vai sozinho é uma coisa, mas quando tu vai com o outro, é tão bom quando os dois conseguiram algo, que pode ser simples, às vezes a conquista de uma casa, às vezes a conquista, inclusive, de uma maternidade ou paternidade. Quantas mulheres e homens têm dificuldade de ser pai, de ser mãe? Então, são pequenas conquistas, objetivos comuns do casal. Isso fortalece muito, mas antes... se fortaleça você mesmo, com você mesmo. Daí o outro, ele só vai vir que nem um fogo, assim, uau, tchau, né? É assim. E é bem isso. Às vezes a pessoa não se dá conta que é essa energia que ela tem que criar, que ela tem que viver, que ela tem que mudar para poder estar atraindo realmente esse tipo de pessoa para ela. Aqui, ó, tem gente falando, eu procuro um amor verdadeiro. Né? Ou seja, está na procura. A Graça falando, muito obrigada, fiquei feliz em saber que estou no caminho certo. Somos muito parceiros, desejo que as solteiras encontrem seu parceiro e cultive, porque encontrar é fácil, difícil é cultivar. E para isso surgir o amor incondicional. Respeito, se colocar sempre no lugar do outro. Tem uma frase... Obrigada, Graça. Tem uma frase que fala Eu tô me metendo um monte hoje. Tem uma frase que fala na constelação familiar, né, Lu, que é que o eu te amo, agora que a Graça trouxe isso, que o eu te amo para eles é eu vejo você, que também tem no filme aquele do Avatar, né? Que quando tu enxerga a pessoa e não a tua própria expectativa. Né? O amar a outra pessoa, ela não é nada além do que tu realmente enxergar a outra pessoa e não o teu próprio espelho do que tu gostaria que a pessoa fosse. Né? Isso seria o amor, né? Dentro
É verdade. A aceitação também, como tu falou, né? Se a gente lembrar agora, fazendo o resumo da nossa aula aqui hoje, né? A questão do aceitar, né? A gente pode sim melhorar. A gente pode dar dicas, a gente pode dar feedback, né? Fazer com que a nossa relação melhore, que o outro melhore. Mas será que ele quer? Será que ele pediu ajuda? Será que ele está realmente pedindo? Porque é isso, é aceitar, se aceitar e aceitar o outro também. Depois vamos ver para onde vamos caminhar. Mas ficar querendo mudar o tempo todo a outra pessoa também não dá muito certo. E eu queria só falar um ponto assim importante também, que eu não sei se vocês sabem da minha nova jornada agora, né, Débora? A minha nova jornada agora do Kilove. Por que eu criei o Kilove? Que é um relacionamento, é um aplicativo. Não conta pra gente o que tu tá fazendo, tu não contou o que tu faz, como é que tu pode ajudar as pessoas, nada disso. Conta a tua história aí pra gente antes da gente encerrar. Tá, então vamos lá. É assim, ó, eu trabalho na área, né, há 22 anos, especificamente com relacionamentos e sexualidade, né, visando sempre o foco na autoestima, nesse autoamor. E aí, atendendo muitas mulheres e homens, eu comecei a perceber a necessidade das pessoas se conectarem com empatia, se conectarem com essa sintonia, aonde eu vou conhecer uma pessoa, aonde que eu acho essa pessoa. E muitas pessoas dizendo, Sinara, tem alguém para me apresentar? Tu pode ser a nossa cupida? Eu queria ver se tu tem alguma amiga solteira. Gente, pensa que em 20 anos eu ouvi a minha vida toda. E eu fui cupido de muitos casais, de verdade, muitos casais. E aí, pensando nessa dor da solidão, de as pessoas não conseguirem se conectar, eu criei o Kilove, que há 1 ano ele já está, né, sendo estudado. O que é o Kilove? As pessoas solteiras que querem se cadastrar para conhecer pessoas na mesma vibração e na mesma sintonia, porque não vai, lá é um aplicativo de relacionamentos que tu não vai se conectar com o outro só pela beleza, por um rosto bonito. Foram feitas perguntas estudadas por psicólogos, coaches de relacionamentos, que conforme que tu responde, tu vai ter uma pontuação, tu vai ter uma atração, uma atratividade. Com isso, o homem, né? No caso do homem, aqui está a mulher, o homem que responder aquelas perguntas e aquelas respostas estiverem muito próximas às tuas, a afinidade é maior. Aí que vai dar um match. Então, de certa forma, tu vai primeiro responder, passar por um filtro, e aí depois o aplicativo vai te mostrar quem são as pessoas com compatibilidade e sintonia com o estilo de vida que tu tem e o que tu quer para tua vida. Olha que legal. Ai, maravilhoso! Aí, então... que o mundo inteiro encontra a sua sintonia. Muito legal! Verdade. Adorei. Eu acho tão incrível isso. Que logo. Quero te ajudar a compartilhar esse aplicativo aí. Claro! Eu, graças a Deus, não estou precisando, estou bem apaixonada. Ai. Mas acho que todo mundo merece. Débora, que legal! Que show, Débora. Feliz por ti, Débora. Olha, as coisas mudaram, Débora. Quando eu te vi, eu queria uma paixão. Então agora já casado. Que legal! Encontrei o que eu procurava. Ai, tá trancando. Tá. Então, assim, vamos divulgar esse teu aplicativo aí. Muito bacana. Adorei. Tá. Pode contar comigo aí que nós vamos transformar o mundo de solteiros e solteiras. Tamo junto. Então. Quero ajudar. Ai, que legal, Débora. Obrigada. Vou precisar. Tem muito solteiro e solteira inteligente, gente de boa, gente do bem, muita solteira e solteiro perdido por aí. Vamos fazer essas pessoas se encontrarem, pessoas na conexão vibrando no amor. É isso que é a minha missão agora no Quiló. E tá dando certo. Muito legal. Quer encerrar? Muito obrigada, então, Lu. Quer encerrar, Tati? Ai, muita gratidão. Amei estar aqui com vocês. Amei. Olha, estou muito, assim, lisonjeada de participar dessa noite hoje com vocês. Gratidão mesmo. Muito obrigada também, Lu. Muito obrigada mesmo. Maravilhoso esse tema. Eu não
Eu nunca tinha tido uma aula assim, tão, né? Nossa, em pouco, 1 hora a gente aprendeu tanta coisa, anotei aqui um monte de coisa. Que show. E, então, muito mesmo, obrigada, tá? E eu acho que tu bota ali o teu no grupo, né, Débora? Bota todas as se a Lucinara nos permitir, eu coloco o contato dela do WhatsApp no grupo. Pode colocar, faço questão. Tu tem meu WhatsApp, né, Tati? Daí tu pode estar passando ali para a Débora, né? Isso. Ela pode passar direto ali no grupo. Isso, pra gente já, o pessoal, né, se identificou e quer alguém, já começar. Isso. Isso mesmo. Então, muito obrigada por hoje, por essa aula maravilhosa, né? E a gente vai soltar o nosso vídeo, então, Débora, para encerrar. Vamos soltar o vídeo do movimento de expansão, gente, para vocês terem uma ideia do que vai rolar dia 27 de outubro, nosso super evento do movimento de expansão no Araújo Viana, com palestrantes maravilhosos, Henrique Amaral, a Maura de Albanese, né, que é mestra aí da física quântica, o Henrique Amaral, que a galera em massa conhece de Porto Alegre, do VAP, que fala de vida em alta performance, e o Marcelo Gleiser, que é um físico, tá vindo da Flórida para palestrar no movimento de expansão, que ganhou o Prêmio Nobel da Espiritualidade e é físico, gente. Só quem ganhou esse prêmio foi Madre Teresa de Calcutá e Dalai Lama e o nosso representante aqui do Brasil, Marcelo Gleiser. E nós vamos mostrar um pouquinho aqui para vocês do nosso videozinho para vocês virem participar com a gente do evento dia 27 de outubro no Araújo Viana, tá? Querendo saber mais, tá bom. Pode entrar em contato. Nós nascemos para expandir. E tem algo que nos motiva a evoluir, transformar e inspirar, superando desafios e realizando sonhos. E se agora você parasse de adiar aquela decisão que pode mudar a sua história? Você não nasceu para ficar parado vendo a vida passar. Você não é mero espectador. Porque juntos nos inspiramos com propósito, colaboramos com excelência e transformamos com espiritualidade. Somos todos movimentos expansivos. E esse ano preparamos um dia especial para sintonizar a nossa vibração e movimentar a nossa história junto com grandes pensadores em um clima leve e bem divertido. Esperamos dia 27 de outubro no auditório do Araújo Viana. Então é isso, gente. Muito obrigada. Depois a gente deixa lá tudo certinho para vocês. Muito obrigada. Ó, já tem gente perguntando lá no grupo aí, Lu, qual é o nome do aplicativo? Todo mundo já quer saber do aplicativo, hein, Lu? Tem o link do aplicativo, alguma coisa assim? Passa para mim então, Lu. Passa para mim que a gente já passa tudo lá. Peraí, que tu tá no mudo. Fala de novo, Lu. É assim, ó, o aplicativo vai ser lançado, falta 3% para ele ser lançado, só que nós temos o site, que lá já tem conteúdos, e aí já pode ir lá interagindo, e tem também as nossas redes sociais, que é o Quilove, lá no Instagram, Quilove Amor Quântico, e a gente vai ter, eu não falei para vocês, nós vamos ter, o primeiro casal que se formar no Quilove vai ganhar, com tudo pago, uma estadia numa super cabana na Praia do Rosa, no meio da natureza, um final de semana inteiro, para o primeiro casal que se formar no Quilove. Isso, adorei! Adorei! Amor! Eu gosto do amor sempre! Vamos lá. Muito bom, Lu, muito bom. Muito obrigada, gente. A Graça isso aí. Oi? A Graça está dizendo que vai estar na Grécia no dia do evento, mas que vai nos ajudar a divulgar. Então, vocês entrem em contato com a gente também. A gente passa o link de vendas depois para vocês garantirem os ingressos do primeiro lote ainda, que estamos no primeiro lote. Então, vamos correr para aproveitar.
tem ingresso de R$69, gente, por um dia inteiro de transformação. É algo absurdo. Não dá para perder, né? Pelo amor de Deus. Então se ativa, tá, gente? Já se agenda. Então, tá bom. Beijo grande. Então tá, meus amores. Beijo, gratidão. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite. Coloque em prática, hein, as dicas. Pode deixar. Tá. Beijo.